Bem-vindo ao Prefiro Investir e comentaremos neste vídeo as principais notícias da semana que impactaram o mercado brasileiro e também global. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para ajudar a divulgar este trabalho. Se você ainda não conhece nosso site, as notícias também estão disponíveis em prefiroinvestir.com.br. Vamos às notícias da semana. Vamos começar falando do Senado dos Estados Unidos, que enfrenta um novo desafio neste domingo, 11 de fevereiro, com a votação do projeto de lei de ajuda no valor de 95,34 bilhões de dólares destinado à Ucrânia, Israel e Taiwan. A casa busca se aproximar da aprovação desse importante pacote, em meio a uma divisão ainda presente entre os legisladores, na esperança de demonstrar um apoio bipartidário suficiente para impulsionar a medida até a conclusão no Congresso. Para que a proposta avance, é necessário obter 60 votos para superar os obstáculos processuais e seguir para a aprovação no Senado nos próximos dias. Uma cooperação entre democratas e republicanos poderia acelerar o processo, embora ainda haja uma forte oposição na Câmara dos Deputados, controlada atualmente pelos republicanos. O montante financeiro é considerado de extrema importância para Kiev, especialmente diante da proximidade do segundo aniversário da invasão russa. Também falar sobre a decisão de Moraes. Valdemar Costa Neto recebe liberdade provisória. Após passar 2 dias detido, o presidente nacional do Partido Liberal, PL, Valdemar Costa Neto, recebeu liberdade provisória por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. Costa Neto será liberado da sede da Polícia Federal em Brasília, porém, estará sujeito a uma série de medidas cautelares, sob o risco de retorno à prisão. Moraes concedeu a liberdade a Costa Neto após a Procuradoria-Geral da República, PGR, emitir um parecer favorável à sua soltura. A PGR destacou a idade avançada de Valdemar, que tem 74 anos, e a falta de indícios de ameaça grave ou violência para justificar a manutenção da prisão. Na sexta-feira à noite, o ministro havia convertido a prisão de Costa Neto em preventiva, sem estipular um prazo para sua duração, porém solicitou a manifestação da PGR. Enquanto isso, os outros colaboradores do ex-presidente Jair Bolsonaro tiveram suas prisões mantidas. Permanecem detidos com prisão preventiva Felipe Martins Garcia, ex-assessor especial de Bolsonaro, o coronel do Exército Marcelo Costa Câmara, também ex-assessor especial, e o major Rafael Martins de Oliveira. A ANEEL prevê aumento significativo dos subsídios para energia renovável na conta de luz em 2024. Os incentivos concedidos às fontes renováveis de energia elétrica no Brasil deverão ultrapassar os destinados aos combustíveis fósseis para termoelétricas em 2024, tornando-se o principal subsídio a impactar a tarifa dos consumidores brasileiros, afirmou o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, a Reuters na sexta-feira 10. De acordo com Sandoval Feitosa, os descontos concedidos a projetos eólicos e solares para utilização dos sistemas de transmissão e distribuição devem alcançar 11,5 bilhões neste ano, superando os 10,7 bilhões destinados à chamada 300, destinada aos combustíveis fósseis. Historicamente, a 300 representa o maior subsídio da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, financiada pelos consumidores de energia elétrica. A 300 subsidia os combustíveis fósseis utilizados para a geração de energia em sistemas isolados do Brasil, que não estão conectados à rede do Sistema Interligado Nacional SIM. Localizados no norte e em áreas amazônicas, esses sistemas dependem da geração local de termoelétricas mais dispendiosas e poluentes. Quando combinados com os incentivos de até 8,5 bilhões previstos para a geração distribuída de energia, os descontos concedidos aos projetos renováveis, tanto grandes quanto pequenos, atingiriam a marca de 20 bilhões de reais, quase o dobro do montante destinado a 300. Essa tendência parece persistir nos próximos anos, uma vez que as fontes de energia renovável continuam em uma trajetória de expansão robusta, enquanto a 300 tende a diminuir gradualmente com a maior interligação ao Sistema Interligado Nacional SIM, dos sistemas isolados. Entre 2022 e 2023, a ANEEL aprovou 142 gigawatts de usinas solares e eólicas, e praticamente todas essas têm direito aos descontos, desde que entrem efetivamente em operação,
explicou o diretor-geral, destacando a possibilidade de um aumento significativo nos subsídios da conta de luz. Bitcoin teve maior alta semanal em 4 meses. Quais os impulsionadores da recuperação? O Bitcoin, BTC, mostrou um aumento de mais de 5% na sexta-feira, atingindo seu nível mais alto em um mês. Esse avanço foi impulsionado pelo que os analistas descreveram como uma enxurrada de compras antecipadas antes do evento programado para abril, conhecido como halving, que reduzirá a produção da moeda digital. Além disso, contribuiu para esse movimento ascendente a desaceleração das recentes saídas de fundos negociados em bolsa. O preço do Bitcoin alcançou um pico de sessão de $47.705, o mais alto desde janeiro, após a aprovação regulatória nos Estados Unidos de produtos de Bitcoin negociados em bolsa. A principal criptomoeda do mundo registrou um aumento de 5,5%, atingindo $47.829 na tarde de ontem, encaminhando-se para um aumento de 10% na semana, a maior alta semanal desde outubro. Enquanto isso, o Ethereum, ETH, viu um aumento de 3%, atingindo $2.499. No universo das criptomoedas, a semana sempre chega ao fim nas noites de domingo, às 21 horas de Brasília. O Bitcoin alcançou sua maior alta em 2 anos, ultrapassando os $49 mil em janeiro. No entanto, desde então, vinha apresentando uma tendência de queda, sob pressão de uma onda de realização de lucros após a aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista pela SEC. De acordo com analistas, o salto de preços na sexta-feira foi atribuído à desaceleração das recentes saídas de ETFs e um aumento significativo nas compras antecipadas antes do halving previsto para abril. Teve também a expectativa de inflação americana estável, divulgada pelo Fed. Segundo o relatório divulgado hoje pelo Federal Reserve de Nova York, as perspectivas de inflação entre os consumidores nos Estados Unidos da América permaneceram praticamente estáveis. Para o próximo ano, a expectativa de inflação permanece em 3%, enquanto a visão para os próximos 5 anos permanece em 2,5%, consistentes com os dados anteriores. No entanto, houve uma ligeira queda na expectativa média de inflação para os próximos 3 anos, passando de 2,6% em dezembro para 2,4% em janeiro. Frenesi com IA impulsiona a Nvidia ultrapassando a Amazon. A Nvidia brevemente supera a Amazon em valor de mercado, impulsionada pela crescente demanda por tecnologia de inteligência artificial. Com suas ações atingindo um recorde de $734,96, a Nvidia alcançou um valor de mercado de $1,82 trilhão, aproximando-se da gigante varejista Amazon.com, que registrou $1,81 trilhão. Este marco marca a primeira vez em 2 décadas que a Nvidia ultrapassa a Amazon em valor de mercado. Enquanto isso, a Alphabet, controladora do Google, lidera com $1,87 trilhão. Os investidores aguardam ansiosamente os resultados trimestrais da Nvidia, programados para 21 de fevereiro, após a Amazon surpreender com vendas robustas durante as festas de fim de ano. Com um aumento de 47% no valor das ações ao longo do ano, a Nvidia se destaca como a maior vencedora do S&P 500 até o momento. PL perde força sem contato entre Valdemar e Bolsonaro. Em meio a um cenário eleitoral, a recente operação da Polícia Federal envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, aliados e o líder do PL, Valdemar Costa Neto, tem potencial para redefinir os rumos das eleições municipais e a atuação do partido no Congresso. Uma das medidas cruciais determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no STF vinculado à operação, é a proibição de qualquer tipo de contato entre os envolvidos na investigação, incluindo Bolsonaro e o presidente do plural. Essa restrição impede a coordenação política entre o presidente do partido e seu principal cabo eleitoral, Bolsonaro, o que podia impactar diretamente os planos de Valdemar para o desempenho do PL nas eleições. Embora haja outras medidas cautelares, a proibição de comunicação entre Bolsonaro e Valdemar inviabiliza completamente as atividades eleitorais do partido, afirmou o deputado Felipe Barros, PL-PR, a Reuters. É uma decisão ilegal que claramente visa prejudicar o PL nessas eleições. Barros ressalta a urgência na definição dos candidatos,
Formação de chapas e agenda de campanha, especialmente considerando que Bolsonaro seria o principal articulador eleitoral do Plural. Com Bolsonaro como presidente de honra do partido e seu antigo companheiro de chapa, o general Walter Braga Neto, ocupando o cargo de secretário de Relações Institucionais, a proibição de contato entre os três pode comprometer significativamente os planos do Plural. Governo de São Paulo prepara nova fase para a privatização da Sabesp. Na volta do Carnaval, o governo de São Paulo se prepara para iniciar uma nova fase da privatização da Sabesp, com o envio do novo contrato de concessão dos serviços de saneamento para os 375 municípios atendidos pela empresa. O documento é parte importante do processo, uma vez que ele permitirá a troca de controle da empresa, do Estado para o setor privado, e irá detalhar a necessidade dos mais de 60 bilhões de reais de capex que a Sabesp deverá ter até 2060, prazo previsto nesses novos acordos. Vamos enviar aos prefeitos um contrato único de concessão, mas com 375 anexos considerando as especificidades de cada município, além de detalhes do modelo regulatório, diz Natália Rezende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, em conversa com Imbus Inês. A Sabesp está em um ponto de inflexão, ou ela voa. Com a privatização, ou corre risco de perder sua base de clientes por conta dos investimentos necessários para atender o marco do saneamento. A ideia é que o documento, que será divulgado em breve, passe por consulta pública nas regiões atendidas pela Sabesp ao longo de 30 dias após sua divulgação, o que deve ocorrer durante março, em linha com a previsão do CEO da Sabesp, André Salcedo. Feitos os ajustes propostos na consulta pública, o contrato terá que ser aprovado pelas unidades regionais de serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, URAS, blocos que reúnem os municípios atendidos pela Sabesp. A ideia é que, em abril, possamos já discutir dentro das URAS, reforça Natália, que trabalha com um cronograma de privatização que não rivalize com as eleições municipais de outubro. Temos adotado uma postura de prestar o máximo de esclarecimento possível a todos os municípios. Quanto mais os benefícios ficam claros, a resistência vai diminuindo, prossegue. Passada a etapa contratual, o governo de São Paulo já terá informações suficientes para detalhar ao mercado qual será o tamanho da oferta do follow-on, em que se especula que pode girar entre R$10 e 15 bilhões de reais. A secretária não confirma esse número. O governo diz que já trabalha em um desenho percentual de venda, mas que seria precipitado divulgar qualquer coisa a respeito. Bolsas dos Estados Unidos da América recuam e Dow Jones tem pior dia desde março após CPI pior que o esperado. Os principais índices de Wall Street fecharam em queda nesta terça-feira, 13, em resposta à divulgação da inflação ao consumidor, CPI, na sigla em inglês, dos Estados Unidos em janeiro, que veio acima das projeções de analistas, elevando as apostas de uma espera maior do Federal Reserve, Fed, o Banco Central Americano, antes de começar a cortar as taxas de juros. O Dow Jones Industrial Average fechou em 38.272 pontos após recuar 1,35%, sua pior sessão desde março de 2023. Na mínima do dia, chegou a registrar queda de 1,95%. Já o S&P 500 caiu 1,37%, e encerrou a sessão em 4.953 pontos, enquanto o Nasdaq Composite cedeu 1,8%, a 15.655 pontos. O Russell 2000 também sofreu, e amargou queda de quase 4% em sua pior sessão desde junho de 2022. Bitcoin interrompe sequência de ganhos e cai acompanhando bolsas dos Estados Unidos da América. O Bitcoin, BTC, caiu pela primeira vez em 8 dias em meio a uma realização de lucros após a criptomoeda superar o patamar de $50 mil pela primeira vez em mais de 2 anos. O movimento ocorre em linha com o desempenho das bolsas dos Estados Unidos, que também cedem nesta terça-feira, 13, após o dado de inflação ao consumidor do país vir mais alto que o esperado. O Bitcoin ganhou 10% nas últimas 5 sessões e 15% no último mês, disse Teong HNG, CEO da Satoshi Research, empresa de investimentos em criptoativos com sede em Hong Kong. Consequentemente, os especuladores estão realizando algum lucro. Espero que a correção seja superficial e o nível de
$45 mil forneça suporte sólido para o BTC, falou. O ativo digital caía 2,8% pouco após as 12 horas nesta terça, para $48.450. Ainda assim, acumula alta de cerca de 13% em uma semana e de 16% este ano. Sua última recuperação foi impulsionada pelo otimismo de que a aprovação dos Estados Unidos da América no mês passado de ETFs, fundos negociados em bolsa, de Bitcoin à vista está levando a uma maior aceitação geral da moeda digital. Alguma realização de lucros, $50 mil é um número psicologicamente significativo e os traders ainda estão tentando adivinhar no que darão as aprovações do ETF, disse Michael Safai, sócio fundador da empresa de trading quantitativo Dexterity Capital. Falar também sobre investigação da PF, onde Braga Neto prometeu cargo no governo. O general da Reserva Walter Braga Neto, PL, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro, PL, prometeu um cargo no governo federal, a 4 dias do fim do mandato do então presidente da República, se continuarmos. A informação está em um documento de 27 de dezembro de 2022, revelado nesta quarta-feira, 14, pelo G1 e pela Globo News. Nele consta que Braga Neto recebeu, de um assessor de Bolsonaro chamado Sérgio Rocha Cordeiro, o currículo de uma mulher. A troca de mensagens indica que Braga Neto falava em continuar no poder, mesmo depois de perder a eleição, faltando apenas 4 dias para a posse do então presidente eleito, já diplomado Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Lula e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, PSB, tomaram posse em 1º de janeiro de 2024, sem a presença da dupla derrotada, e ocupam desde então o Palácio do Planalto. 7 dias depois da posse, apoiadores do ex-presidente invadiram a sede dos três poderes, em Brasília e deixaram um rastro de destruição. Bolsonaro não passou a faixa presidencial para Lula, porque 3 dias depois do documento, e na véspera do fim do seu mandato, viajou para os Estados Unidos, e só voltou após 3 meses. Já Braga Neto, que havia deixado o cargo ministro da Defesa em março de 2022 para concorrer como vice, permaneceu no Brasil. Petróleo fecha em baixa após ampliação inesperada de estoque nos Estados Unidos da América. Os contratos futuros mais líquidos do petróleo fecharam em queda, com o WTI interrompendo 7 sessões seguidas de ganhos, após a divulgação de dados mostrando ampliação além do esperado nos estoques nos Estados Unidos da América na semana passada. Os contratos reverteram leve avanço de mais cedo, derivado das tensões geopolíticas no Oriente Médio. Na New York Mercantile Exchange, o contrato do WTI para março cedeu 1,58% $1,23, a $76,64 por barril, interrompendo 7 sessões de alta. Mais cedo, o contrato chegou a cravar $78,77 na máxima intradiária mais cedo. Na Intercontinental Exchange Futures, ICE, o Brent para abril recuou 1,41% $1,17, aos $81,61 o barril, ante a máxima de $83,60 o barril. Os estoques de petróleo nos Estados Unidos tiveram alta de 12,018 milhões de barris, a 439,45 milhões de barris, na semana passada, informou o Departamento de Energia, DOE, na sigla em inglês, do país. Defesa de Bolsonaro pede ao STF devolução de passaporte e medidas mais brandas. A defesa de Jair Bolsonaro, PL, encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, um pedido para que o passaporte do ex-presidente seja devolvido pelas autoridades. O documento foi apreendido no âmbito da Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal, PF, na semana passada, que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil após as eleições de 2022. Os advogados de Bolsonaro também pedem que o magistrado reconsidere a decisão de proibir o ex-presidente de deixar o país. Em vez disso, sugere a defesa do líder político, ele teria apenas de pedir autorização judicial para sair do Brasil. Ao determinar as medidas contra Bolsonaro e alguns de seus aliados mais próximos,
Moraes anotou que o desenrolar dos fatos já demonstrou a possibilidade de tentativa de evasão dos investigados, intento que pode ser reforçado a partir da ciência do aprofundamento das investigações que vêm sendo realizadas. De acordo com os advogados do ex-presidente, a proibição viola o direito de Bolsonaro de ir e vir e o princípio da presunção de inocência. A entrega do passaporte tem um indisfarçável caráter de pena para os investigados em um inquérito policial, dizem os defensores do ex-mandatário. É inegável que o agravante, Bolsonaro, está sendo tratado como culpado, não só por este juízo, o STF, como também pelos veículos de comunicação, diante da decisão ora gravada, afirmam os advogados. Ao longo das investigações iniciadas em 2023, não foi apresentado nenhum indício que justificasse a alegação de risco de fuga. Estas foram as principais notícias da semana. Se inscreva no canal e não esqueça de acessar nosso site. Até a próxima semana.